Salve, salve, nação corintiana! Salve, salve, fiel! Tudo bem com vocês? Chegando nesse horário hoje. Meus amigos, sabadão à noite. O que você tá fazendo de bom, hein? O que você tá fazendo de bom aí? Tá curtindo uma pizza? Tomando uma cervejinha? O que você tá fazendo de sabadão de bom aí? Você tá bem informado, estando aqui no Sangue de Raça. Prazer, meu nome é Idário e a gente vai trazer as informações sobre o Corinthians. Vamos falar tudo sobre contratações, mercado da bola. Vamos explicar novamente sobre Marlon Freitas. Eu não entendo esse hype no Marlon Freitas. Vamos falar sobre o Marlon Freitas. Vamos falar sobre o Luan. Proposta do Luan e Rigoni. É verdade isso ou não, Idário? Vamos falar sobre o Maicon. Vamos falar sobre tudo. Fiel torcedor crescendo. Vamos falar também sobre o jogo de amanhã. Sim, o jogo de amanhã sobre Corinthians e Fortaleza, na Neoquímica Arena, vale pela quarta rodada, né? Quarta rodada, e com isso tem que ganhar, poxa. Tem que ganhar os caras, não pode mais dar soco pro azar, não, viu? Mas muito obrigado a você que chegou aqui. Prazer mais uma vez falar com você, trocar ideia com você. Aqui vocês sabem, aqui é um canal raiz. Aqui é canal Raiz de Corinthians, tá? Por quê? Porque a gente vai trocar ideia com você, bater papo, falar sobre tudo. Logicamente, vai pintar os antes aqui, mas pros antes a gente manda aqui um cotovelozinho para eles, né? Então o antes vai vir aqui, vai falar, paga a marmita. Então, não tem problema não, tá? Não tem problema não. Eles estão aqui, eles gostam de aparecer, né? Eles são carentes, mas não tem problema nenhum, tá? Mas vou pedir para você aí, já deixar seu like, ó, sobe o like aí pra gente, já deixa o like, se inscreve no canal, ó, clica no botão de inscrever-se e ativa o sininho. Dá essa moralzinha pra gente, não custa nada, não custa nada mesmo, tá? Deixa comentário, você sabe, aqui a gente lê teu comentário, então deixa o comentário, a gente vai ter o prazer de responder teu comentário, tá? E mais uma vez, curta, compartilhe, mande pros seus amigos, grupo de WhatsApp, mande para quem você puder para ajudar o nosso canal, beleza? E a partir de agora a gente começa a falar sobre as notícias no mercado da bola, sobre o nosso Esporte Clube Corinthians Paulista. É isso aí, meus amigos. Prazer, mais uma vez, meu nome é Idário. Vamos lá. Primeiro a gente vai falar sobre o Marlon Freitas, tá? Marlon Freitas, vamos lá. Essa semana, dois jornalistas acabaram falando de Marlon Freitas e acabou gerando uma comoção pela Fiel, né? Então, um jogador de 27 anos que nunca teve um destaque tão grande, nunca foi destaque nos seus times. Ele começou no Fluminense, passou por Botafogo e Ribeirão Preto e hoje atua no Atlético Goianiense, tá? Ele joga em primeiro volante? Não, ele não joga em primeiro volante. Ele pode jogar? Pode, mas ele é mais um segundo volante. E aí, o que acontece? O Marlon Freitas já esteve muito próximo de defender o Corinthians em outras oportunidades. Por exemplo, em 2020, quando o nosso técnico era o Wagner Mancini, que tinha trabalhado com ele no Atlético Goianiense. Só que nesse caso, o presidente do Atlético Goianiense não quis liberar. E o Corinthians tinha uma aproximação com o Atlético, porque tinha emprestado o próprio João Vitor e também o Janderson ao Atlético Goianiense. E até o André Luiz passou pelo Atlético Goianiense, emprestado pelo Corinthians. Então o Corinthians tinha uma certa aproximação do Atlético e não vingou, tá? Acabou não vingando. Mas o que acontece? Por que gerou essa comoção da torcida? A torcida foi no último post dele no Instagram, pedindo, vem Marlon Freitas, pelo amor de Deus, não te pedi nada. Olha, eu sou contra esse tipo de coisa, porque depois a gente passa vergonha, o cara não vem, e aí o torcedor fica de tonto. Conforme aconteceu com o Renato Gaúcho, né? Que foram lá, a filha dele pediu para seguir, todo mundo seguiu, não sei das quantas, e não aconteceu. Então, o que acontece com o Marlon Freitas? Marlon Freitas é um jogador, é um volante, joga na posição de segundo volante, mas também, como o Maicon, ele atua de primeiro volante, tá? Ele pode atuar de primeiro volante. Só que, se houver a contratação no Marlon Freitas, é para 2023, tá? É para 2023. E nesse caso,
Por que eu falo? Porque o Marlon Freitas tem contrato com o Atlético Goianiense até o final do ano, até dia 31/12 de 2022. A partir de julho, a partir de 1º de julho, ele pode assinar um pré-contrato. Aí sim, visando 2023, legal. Mas para agora, para o mês de julho, não crie uma expectativa que o Marlon Freitas vem para essa janela. Se pintar é para 2023. É um grande jogador? Olha, tem demonstrado muito futebol lá no Atlético Goianiense. Sinceramente, como eu falo aqui, eu não curto muito segundo volante. A gente já tem vários aqui. Tem Cantígio, tem o próprio Paulinho, né? Que atuam como segundo volante. Tem o Maicon, que há uma grande possibilidade de o Maicon continuar para 2023. Então, eu não entendo por que trazer mais um segundo volante, né? Nesse caso, segundo volante. Então, eu acho que segundo volante é uma posição hoje, jogando com três caras no meio campo, você está jogando muito segundo volante, então precisa de um primeiro volante. Ele atua, mas não é a característica dele, tá? Então, se eu fosse Corinthians, tentaria aí contratar o Fernando Sobral, por exemplo, que para mim encaixa mais esse estilo pegador, bom passe de primeiro volante. Mas o Marlon Freitas, tá? É um jogador que pode acontecer? Pode acontecer, tá? Quem trouxe essa notícia aí foi o Nicola, depois o Samir também acabou falando, tá? Então, quando a gente tem que falar, a gente fala aqui mesmo dos nomes dos jornalistas, né? E são jornalistas, tá? São jornalistas, não são dois Zé Ruela, não. São dois jornalistas. E jornalistas, às vezes eles acertam, às vezes eles erram. Não tem problema nenhum, tá? Isso acontece bastante. Mas Marlon Freitas seria somente para 2023. Nesse momento, não. Beleza? E por que eu falo que há uma possibilidade, e eu trouxe aqui a notícia na quinta-feira, que há sim uma grande possibilidade do Maicon permanecer no Corinthians, né? A gente não sabe até quando essa guerra entre a Ucrânia e a Rússia vai continuar. Pode haver, sim, uma possibilidade de uma renovação contratual, né? Uma renovação que ele fique mais um tempo no Corinthians. E o Corinthians também planeja a contratação dele. Planeja, sim, a contratação dele. Hoje, ele vale 7 a 8 milhões de euros, tá? Pode chegar a 8 milhões de euros. O euro tá 5 e alguma coisa, tá? 5,19, 5,20, alguma coisa assim. Então, podemos chegar aí a 40, 41 milhões de reais. Olha, é impossível? Não é impossível. Não é impossível. E o Corinthians também pode fazer um negócio aí de comprar metade do passe, deixar metade do passe lá com o Shakhtar. Isso é negociável ainda. Mas o Corinthians trabalha com o Maicon para 2023. Tanto que o Maicon tá estinicado, tá jogando muita bola. O Maicon provavelmente não vai ser titular amanhã, né? Porque prioridade para Libertadores o Maicon. E o Maicon seria essa contratação. Então, logicamente, o Marlon Freitas viria de graça, mas você está lotando a sua equipe de volantes, né? Então você tem Marlon, aí teria Maicon, quem mais? Aí, Edu Queiroz, o Paulinho, o Cantígio. É muito volante para pouca posição, né? E hoje a gente sabe que o Corinthians tem uma necessidade muito maior em lateral esquerdo, em meia, para substituir Renato Augusto, Juliano, atacante de beirada, né? Aquele atacante 1 contra 1 a gente não tem. O centroavante mesmo, até agora a gente não acertou com o centroavante. O Jô não tem jogado, o Júnior Moraes não tem demonstrado. Então, a prioridade, logicamente, o Marlon Freitas seria uma oportunidade de mercado? Sim, uma oportunidade de mercado. Mas, nesse momento, tá? E eu sempre converso com uma pessoa que traz informações para mim. Olha, pode acontecer? Pode acontecer, mas não é prioridade, tá? Então, esse hype em cima todo do Marlon Freitas é simplesmente aquele negócio, falta de assunto, né? Então, a gente joga uma coisa aqui para poder viralizar. Então, tenham calma. Se acontecer, é legal. Se não acontecer, tanto faz, tá bom? Sobre o Luan, vamos lá. O Luan chegou em 2020 no Corinthians, tá? Chegou em 2020 no Corinthians. Quando ele chegou, ele fez 2 gols lá no torneio da Flórida.
a gente sempre acreditou no Luan, achou que fosse o Luan de 2017, 2018, mas o Luan até agora não aconteceu no Corinthians e nem vai acontecer, tá? O Luan não vai acontecer no Corinthians. E aí, o Luan sempre está envolvido em negociações. Por exemplo, vai ser emprestado ao Sport, ao Bahia. Ele pode fazer uma troca com o São Paulo, por exemplo. Então, essa troca, né, já é a segunda troca com o São Paulo, que já colocam na internet. A primeira foi com o Pablo, que hoje está no Atlético Paranaense. E agora estão falando do Rigoni, tá? Então, quem trouxe a notícia também, mais uma vez, foi o seu Jorge Nicola, dizendo, né, que o Corinthians poderia fazer uma troca entre o Rigoni, o argentino Rigoni, que perdeu total espaço no São Paulo com o Rogério Ceni, e o Luan iria para o São Paulo, né? Muito semelhante ao que aconteceu com Alexandre Pato e Jadson no Corinthians. Tá, mas o que acontece, tá? Mais uma vez a gente vai trazer aqui a informação. Sobre o Luan está irredutível quanto ao seu salário. O Luan não aceita redução salarial. Não aceita redução salarial. E ele ganha hoje, é um dos que mais tem o salário mais alto no Corinthians, tem 800 mil reais. O cara recebe por volta de 800 mil reais por mês do Corinthians. Para muitas vezes não ser nem utilizado, né? Ele é a terceira ou quarta opção do elenco. A terceira ou quarta opção do elenco. Então o Luan, a gente tem que entender uma coisa. Não parte somente do Corinthians. Não parte do Corinthians. Parte do seu Luan. Parte do seu Luan. Então o seu Luan tem que dar uma resposta para o corintiano. É muito cômodo para ele ficar lá dentro do Corinthians e não ser relacionado para jogo, não ir concentrar com os outros atletas. Por quê? Porque ele vai lá, todo dia 5 cai os 800 mil reais no salário dele. Ponto. Tá fácil pro cara. E ele tem contrato até 2023 com o Corinthians. Então, o Corinthians, né, através do seu André Sanches, que contratou o senhor Luan, fez uma besteira tão grande de dar um contrato de 4 anos pro cara. Foi um contrato de 4 anos pro cara. E ele já estava em declínio no Grêmio. E aí eu vejo um monte de gente dar desculpa. Não, ele tem uma fascite plantar. Não, ele tá assim porque ele achou que ia ser convocado para a seleção em 2018, perdeu a Copa da Rússia. Ele tá assim porque é depressão. Ele tá assim porque é bebida, porque é gandaia. Olha, é um cara que custou 29 milhões pro Corinthians. 29 milhões. Por 50% do passe dele. 29 milhões. E o Corinthians está pagando aí a senhora BMG. A BMG que bancou, né, a vinda dele. 29 milhões. Ele custou 11 milhões a menos que o Pato. 11 milhões a menos que o Pato. O Pato trouxe em 2012, né, final de 2012. E o Pato ainda deu um retorno ao Corinthians. Deu um retorno ao Corinthians que teve o Jadson. E isso nem o Luan dá. O Luan faz um ano que não faz gol, faz um ano que não joga 90 minutos. Então, não parte somente do Corinthians. E o Vitor Pereira falou isso. Não depende do Corinthians, não depende de mim, depende dele. Se ele realmente quisesse alguma coisa, se ele realmente quisesse mostrar o futebol e se diz corintiano, ele teria num outro patamar. Ele estaria no outro patamar. Só que o Luan não quer. Essa é a verdade. O Luan não quer. Por que o Luan não quer? Porque tá cômodo a ele. Tá muito cômodo a ele. E não adianta o seu Casagrande, né, em partida contra a Portuguesa do Rio. Eu não sei, meu. O Vitor, o Kleber, o Luan, meu. Eu não sei, meu. Tem que colocar o Luan. 8. 8. Pra perder, quase. Eu não sei, meu. Tem que colocar o Luan. Tem que acordar, Luan. Ô, Luan, você tem que acordar, cara. Tudo bem, você tá cheio da grana aí. Você em 10 meses lucra 8 milhões, cara. Você em 10 meses lucra 8 milhões. E 8 milhões de graça, cara. Porque você vai lá no CT Joaquim Grava, treina um pouquinho, não mostra nenhuma vontade de estar no Corinthians. Você não mostra em nenhum momento vontade de estar no Corinthians. E parabéns ao seu André Sanches, que pegou o dinheiro do Corinthians e jogou no lixo.
Não só isso, não só do Luan, mas de outros jogadores também. Olha só o quanto foi ridículo as últimas diretorias corintianas. Por isso que a gente está nessa pindaíba toda, né? E o Luan tem que acordar. E sobre a troca entre Rigoni e o Luan, o São Paulo não vai fazer isso. O São Paulo não vai fazer isso. O São Paulo, vamos dizer que o São Paulo aceite. Vamos dizer que o Rogério Ceni falou, não, eu quero o Luan. O Corinthians tem que arcar com 50% do salário do cara ainda. Então teria que pagar o salário do Rigoni vindo para cá e ainda pagar R$400. Poxa, isso aí já é absurdo. Já é um absurdo. Troca elas por elas. Seriam elas por elas. O Rigoni é um jogador argentino, começou muito bem no São Paulo, centroavante, atacante. Com o Rogério Ceni ele decaiu muito. Só que é aquele negócio. Como deu certo uma vez, né? Como deu certo com o Alexandre Pato e com o Jadson, o raio nunca cai no mesmo lugar duas vezes, né? Pode acontecer? Pode, mas é raro. É muito raro. Então, essa notícia aí sobre o Luan e troca o Rigoni, esqueçam sobre isso. Não tem nada sobre Luan e Corinthians, tá? Luan e Rigoni no Corinthians, beleza? Bom, mais uma notícia aqui. A gente vai falar sobre o Corinthians, tá? O Corinthians conseguiu aí voltar à marca de 100 mil sócios torcedores, né? Com a retomada do público nos estádios, com o Corinthians na Libertadores, a procura pelo fiel torcedor tem aumentado. Tem aumentado muito. O Corinthians agora está com 115 mil aproximadamente membros do sócio torcedor. Isso pagando em dia, né? Isso, os caras pagando certinho em dia. Só que o que acontece? Ainda o fiel torcedor, ele é muito desvantajoso para quem quer. É muito legal para quem mora em São Paulo, é muito legal para quem mora na Grande São Paulo, mas para quem mora no Acre, no Amazonas, no Canadá, no Japão, em qualquer lugar do mundo, é muito ruim, né? Então o Corinthians precisa turbinar o programa Fiel Torcedor, precisa realmente fazer planos com que a pessoa que mora longe de São Paulo, e mora longe da Neoquímica Arena, possa adquirir e ajudar o Corinthians. E também, né, explicar certinho como que é a divisão dos valores. Porque a gente não sabe. Vamos lá, o cara paga R$20, vamos lá, R$19,90 por mês, do plano mais barato, né? Esse R$19,90 quanto vai para os bolsos corintianos e quanto vai para a operadora? E, logicamente tem uma operadora, né? Que hoje é a IBM, antigamente era outra, era a Omni, hoje a IBM. Quanto vai para a IBM e quanto vai para o Corinthians? Porque a gente não sabe, é uma caixa preta, né? O Corinthians precisa ser autônomo nesse negócio. Então não adianta a gente ter 200 mil pessoas no programa Fiel e desses 200 mil que vão lá, que geram uma renda aí de 5 milhões, o Corinthians fica aí com 1 milhão, 1 milhão e meio, 2 milhões, e quem pega a maior parte é a IBM. É ridículo. Mais uma vez, o Corinthians ele não sabe vender o seu produto. O Corinthians não sabe vender seu produto. Então, se ele colocasse um plano Fiel Torcedor de R$ 9,90, por exemplo, que no final do programa as pessoas trocassem por uma camisa, por um produto qualquer do Corinthians, poxa, seria mais vantajoso. Mas também a gente tem que saber para onde vai essa grana. Aonde vai essa grana? Então o senhor Colagrossi, né? O senhor Colagrossi, que hoje é o cara que comanda, tá? É o cara que comanda o marketing e a comunicação do Corinthians, precisa dar esclarecimentos. A gente sempre falou aqui, precisam de esclarecimentos. A gente quer saber o quanto o Corinthians está arrecadando. Ah, mas o Corinthians realmente diminuiu a dívida. Legal, diminuiu a dívida, bacana. Mas precisa diminuir mais. Precisa diminuir mais. Porque a gente não tem mais onde fugir. A gente está vendo aí Palmeiras, Flamengo, Atlético,
E o Atlético ainda com uma dívida muito grande, mas o Atlético aí ganhando títulos, o Flamengo ganhando títulos, o Palmeiras dando de braçada e a gente ficando para trás. Por a culpa de incompetentes que estão na diretoria corintiana. Né? Eu hoje, vou ser para vocês, hoje, eu não tenho condições de ser o fiel torcedor. Já fui no passado. Hoje eu não tenho mais condições. Por quê? Porque eu não sei se eu vou pagar R$19,90 por mês, tá? Eu vou pagar R$19,90 por mês, se esse dinheiro realmente vai para o Corinthians, ou se vai para bolso de terceiros, eu não sei. Não há uma credibilidade que a diretoria passa. Não há uma transparência que a diretoria passa para a gente. Então, a gente pode querer ajudar o Corinthians, mas o Corinthians não quer se ajudar. Essa é a verdade. Legal, no contra o Boca deu 45 mil torcedores, renda de 4.600.000. Poxa, mas e os caras que entram de graça? Né? Quase 1.000 pessoas entrando de graça, né? Que não é discriminado. Vai no camarote. Então, os famosinhos, por exemplo, né? Os MCs, os artistas da vida, entram de graça. Eles entram de graça nos camarotes. Enquanto a fiel torcida vai lá e paga teu ingresso. A fiel torcida, que muitas vezes não tem condições de pagar o ingresso, vai lá e paga o ingresso. É isso que a gente queria. Respeito ao torcedor corintiano. Agora, os famosinhos aí, o MC não sei o quê, o cantor sertanejo, a atriz, ou não sei quem, os caras entram de graça, ganham camisa. A Nike não bateu na porta de nenhum torcedor corintiano e entregou uma camisa. Entregou para famosinho. Entregou para o cara que gosta de postar stories, de postar não sei o quê. Esse é o problema hoje. A diretoria corintiana olha somente para os que têm condições de comprar uma camisa. Por que não vai na favela de Heliópolis, por exemplo, e entrega umas 20 camisas para o pessoal que é corintiano lá? Por que não pega essas camisas e faz uma ação levando na Bahia, levando lá no Amazonas, levando em qualquer lugar do mundo, do Brasil e do mundo? Né? E seria muito mais legal ver quem não tem condições de receber uma camisa do Corinthians. Agora, é muito fácil, o cara ainda tem condições de ter tá no camarote e é convidado. E eu não estou falando isso aqui porque eu nunca fui convidado, eu não quero ser convidado. Se eu quiser ir no estádio, eu vou pagar meu ingresso. Se eu quiser no estádio, eu vou pagar meu ingresso. Eu não quero nada de ingresso de ninguém, irmão. Né? Então, eu acho que o Corinthians precisa olhar mais pro povo. Mas Idário, legal, tem que ter um lugar no estádio para elite. Dane-se, que tenha. Mas então não coloque no estádio, não coloca time do povo, não coloque, nós somos o time do povo. Não é isso, tá? Não é isso. Então, é isso que eu sempre falo para vocês. Sempre falo aqui no canal. O Corinthians esqueceu sua essência. A diretoria corintiana, hoje, privilegia meia dúzia e esquece 35 milhões. Esse é o grande problema, tá? E vamos falar agora, né? Desculpa o desabafo aí, que eu sempre trago um desabafinho aqui rapidinho, né? Para falar com vocês. Vamos falar do jogo de amanhã, tá? Jogo de amanhã, Corinthians e a equipe do Fortaleza. Vamos lá. O Fortaleza conseguiu sua primeira vitória na história da Libertadores, ganhou, né? Vai chegar aqui mais animadão. E o Corinthians, né? Pensando no jogo contra o Deportivo Cali daqui a 3 dias, né? Vai fazer o quê? Vai fazer de novo o seu rodízio, né? Deixando os experientes para Libertadores e colocando uma equipe mais nova no Brasileirão. Legal, estamos com 6 pontos, está em terceiro, mas não pode largar o brasileiro. Desculpa, não pode largar o brasileiro. Porque se largar o Campeonato Brasileiro, depois que a gente começa a perceber que está muito longe da parte de cima, do pelotão de elite, você vai correr atrás. São 3 jogos, são 2 vitórias e uma derrota doída para o Palmeiras,
Uma derrota doída para o Palmeiras. Então, eu sempre falo, vamos colocar o time mais próximo, né? Mais próximo. E amanhã, às 4 horas da tarde, o Corinthians vai enfrentar o Fortaleza. O Fortaleza é uma equipe bem montada, bem dirigida pelo seu Juan Carlos Voivoda, né? Juan Pablo Voivoda, muito bom, tá? Muito bom. Então, o Corinthians tá privilegiando a Libertadores. Tá legal, né? Precisa ganhar dos caras, tudo bem. Só que a gente tem que começar a perceber que nesse jogo, por exemplo, contra a equipe do Fortaleza, é obrigação ganhar, é dentro de casa, né? Porque depois, pro segundo semestre, pro segundo semestre não, mas o segundo turno, vai ser lá nos caras, né? Então precisa ganhar dos caras, tá? Então, mais ou menos, quem vai jogar amanhã? Cássio no gol, tá? Rafael Ramos, lateral direito, e aí na zaga, Gil. Aí tem uma dúvida entre Robert e Renan ou o Raul Gustavo, e lateral esquerdo vai ser o Lucas Piton. No meio campo, tá? Meio campo do Corinthians com Duqueiroz, e aí tem uma dúvida entre Cantígio ou Paulinho, e aí o Juliano, e no ataque corintiano, tá? No ataque corintiano, Roger Guedes na ponta esquerda, Mantuan na ponta direita e o Júnior Moraes de centroavante, tá? E aí a gente vai ver um pouquinho mais de Júnior Moraes amanhã, né? Espero que o cara desencante, espero que o cara faça gols, tá? Espero também que o Roger Guedes faça gol, porque eu coloquei no Cartola, viu, Roger Guedes? Ajuda nós, cara. Roger Guedes, ajuda nós. Coloquei o Roger Guedes e coloquei o Juliano no Cartola, hein? Ajuda nós, hein? Ajuda nós aí. Mas é isso, a gente precisa não largar o brasileiro. Não pode largar o brasileiro. O brasileiro é importante demais. E como a gente está desenhando o campeonato esse ano, pode ser que, por exemplo, a gente brigue, né, pelo título. Com o time ridículo que a gente tinha no ano passado, com a direção do senhor Silvinho, a gente chegou em quinto. Se a gente tivesse um time desde o começo do campeonato bom, a gente poderia ter brigado pelo título. Porque a gente sabe que às vezes os times largam o brasileiro, a gente não pode largar o brasileiro. O brasileiro é extremamente importante, tem que buscar o octa brasileiro, tem que buscar, né? Então não dá para ficar só poupando o jogador não, né? Põe o que tem melhor, os caras vão descansar 3 dias, cara. Pelo amor de Deus, né? Mas são velhos. Cara, são velhos, mas antigamente os caras jogavam 2 ou 3 vezes na semana. Pelo amor de Deus, né? Eu falo que o futebol mudou não, mas tem que entender que o futebol hoje, ele é mais físico. Cara, pelo amor de Deus, né? Eu sei disso. Eu trabalho com físico. Eu sei como que é as coisas, né? Só que tem gente que não aguenta nada. É aquele negocinho lá que o cara... Hoje os caras têm fisiologista, os caras têm não sei o que de gelo, massaginha. Antigamente não tinha nada disso, cara. Os caras corriam pra caramba. Os caras se dedicavam pra caramba, né? É difícil, mas pra gente aí, a gente até entende. Então, meus amigos, essas são as notícias. Falamos de Marlon Freitas, falamos do Maicon, falamos também do Luan e Rigoni, falamos do sócio-torcedor do corintiano, falamos também do rodízio, do time provável, tá? Cássio, Rafael Ramos, Gil e Robert Renan, Piton, Duqueiroz, Paulinho, Cantígio, Juliano, Roger Guedes, Júnior Moraes e Mantuan. Provável time de amanhã às 4 horas da tarde. Fazia tempo que a gente não tinha jogo no domingão, né? Faz tempo, né? Porque a gente só tá acostumado jogo sábado. Jogo sábado, pelo amor de Deus, né? O jogo mesmo é domingo. Domingo é gostoso. Domingo é o dia do futebol, né? É gostoso esse jogo do Corinthians no sabadão, no domingão, né? Sabadão é pra você curtir, pra você sair, né? Dar uma esparecida. Mas é isso aí, meus amigos. Muito obrigado. Hoje é vídeo gravado, tá? Sabadão à noite. Como eu falei aqui, dia de esparecer, trocar uma ideinha, né? É vídeo gravado. Amanhã, se Deus quiser, a gente tá aqui no pós-jogo, tá? Vamos fazer um pós-jogo especial para vocês aí. Beleza? Então, tamo junto. Muito obrigado aí quem deixou o like, quem se inscreveu. Deixa os comentários aqui. Já mete o dedo no comentário aí, ó. Vamos lá.
Vai lá, deixa comentário aqui embaixo, que eu vou responder todo mundo, tá? Vou responder todo mundo aí. Chegou o comentário, eu vou responder para vocês, beleza? É isso aí. Tamo junto, fique com Deus. Um grande abraço a todos. Um bom sábado, um bom domingão a todos. Até amanhã, se Deus quiser. Vai, Corinthians! Fui! Vou terminar com o Luan. Vamos, Luan.